Muito bem. Então, a ideia é falar sobre esse assunto, né? De manufatura aditiva de ligas metálicas, e, em particular, uma das tecnologias que é a fusão em leito de pó. Mas antes de falar disso, eu gostaria de me apresentar para as pessoas que não me conhecem. Eu sou professor da Escola Politécnica da USP, né? Sou formado como engenheiro metalúrgico pela FEI, e depois fez mestrado, doutorado, livre docência na Escola Politécnica. Recentemente, eu fui presidente do IPT, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, isso depois de ter sido pesquisador do IPT por 30 anos, desenvolvendo, principalmente trabalhando com materiais magnéticos, né? Isso era minha especialidade. Trabalhei com ímãs, com aços para motores elétricos. Até hoje continuo trabalhando com isso. É uma das minhas linhas de pesquisa na Escola Politécnica. Já não estou mais no IPT, estou de volta para a Escola Politécnica. E continuo interessado em história da siderurgia, como a gente estava falando agora há pouco. Na minha carreira, publiquei em revistas internacionais 130 artigos. Né? Quando a gente é velho, esse número parece grande, né? E 1.850 citações. Sou professor responsável pela disciplina de manufatura aditiva de ligas metálicas na pós-graduação do nosso departamento, Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica. Nesse momento, sou pesquisador do projeto Prótese de Ligas de Titânio por Manufatura Aditiva, um projeto que o IPT conduz junto com a Escola Politécnica, com o Senai Laser Joinville, um monte de gente. Eu tenho trabalhado também firmemente neste assunto. Então, essa é a minha experiência. Muito bem. Nós vamos falar, então, dar uma primeira introdução, né? A relevância, nomenclatura, mercado e tal. Vamos falar sobre as variáveis do processo de fusão do leito de pó, porque a ideia não é ficar falando sobre esse lado de mercado, aplicações, etc. Eu vou apenas abordar, né? Mas o nosso objetivo aqui é metalurgista, certo? É metalúrgico. Então, nós vamos falar das variáveis do processo de fusão, vamos falar da microestrutura gerada no processo, dos defeitos que a gente tem que controlar, e aí encerrar com comentários finais falando de modelamento, sensoriamento e controle. Então, esse é o nosso programa. Bom, começando a falar, então, da relevância, né? Então, usando a palavra Metals Additive Manufacturing no Web of Science, então, a gente vê que o número de artigos por ano está crescendo rapidamente, certo? O ano passado foi da ordem de 1.100. Isso aqui não é o número de contaminados pelo Covid, certo? É o número de artigos publicados na literatura internacional sobre esse assunto. Isso demonstra a vitalidade do assunto, e isso dá um Professor, trabalho. Sim. Só uma coisa, a sua tela não está passando. Eu acho Não que está deve estar passando? travado. Opa! Não. Que passou? Então, peraí. Eu posso ter aberto uma outra coisa? Cadê aqui? Você está apresentando. Parar a apresentação. E aí, apresentar agora uma janela. Obrigado, viu? Por alguma razão, acho que eu estava com duas. E agora? Agora está? Passa uma tela para a gente ver, professor. Passa uma tela. Passou? Beleza. Ok. Então tá. Então tá aqui, ó. Ainda bem que isso aconteceu no slide 4 e não no slide 35. Bom, então, isso aqui está mostrando a evolução, né, dos artigos publicados, como eu estava dizendo. E, só para a gente não se perder na nomenclatura, então, a STM definiu a nomenclatura, porque tem estavam sendo usados muitos nomes diferentes para a mesma coisa.
Então, em inglês, esses 4 métodos que eu vou citar aqui são os 4 mais usados para metais. Começando de baixo para cima, esse Powder Bed Fusion, né, que nós vamos traduzir por fusão em leito de pó, é a técnica mais usada. Vocês vão ver alguns números aqui. Hoje em dia, ela é a mais usada. E é uma técnica direta, né? Eu uso pó metálico e aí com uma fonte de energia eu produzo uma peça. Aquele DED que está sendo apresentado ali em cima é uma outra técnica que parece com uma soldagem, é bem parecido, é uma soldagem, só que leva o nome hoje em dia de Directed Energy Deposition, deposição direcionada de energia, em português. Esses 2 processos, então, são o metal produz diretamente a peça. Esses outros 2 processos, o Material Extrusion e o Binder Jetting, lá em cima, são 2 processos bem diferentes, em que eles são processos indiretos, no sentido de que eu misturo, em geral, pó com um polímero, que depois tem que ser extraído, né? É necessário fazer o tal do debinding, e, por fim, uma sinterização. Então, seja o Binder Jetting, seja o Material Extrusion, que é bem... O Material Extrusion é muito parecido com isso que a gente conhece normalmente como manufatura aditiva de polímeros, né? Onde um fio é extrudado e vai formando a peça, certo? Então, isso tem vários nomes, né? Filament Fusion, vários nomes assim, mas nós não vamos tratar, então, desses 3 outros processos. Nós vamos falar apenas do Powder Bed Fusion, da fusão em leito de pó. Em português, então, Binder Jetting virou jato de aglutinante, Direct Energy Deposition virou, isso aqui não está certo, deposição direcionada de energia, DDE em português. Extrusão de material, virou isso aqui mesmo, EM, e o Powder Bed Fusion, o PBF, virou fusão em leito de pó. Essa técnica, então, tem um monte de nomes, né? Herda um monte de nomes. Selective Laser Melting ainda é muito usada, né? SLM é muito usada. Ou Direct Metal Laser Sintering. Você vai achar na literatura artigos de DMLS, que é praticamente a mesma coisa, certo? Apesar de chamar de sintering, é uma fusão, né? Então, é por isso que foram abandonados esses nomes aqui, e, enfim, se juntou, a STM definiu e a ISO adotou também. Então, Powder Bed Fusion é um nome que está sendo muito usado. E por que a gente vai falar do Powder Bed Fusion? Olha a situação em 2018, certo? Então, isso aqui está se referindo ao mercado de máquinas, certo? Quer dizer, qual é o mercado de venda de equipamento para a manufatura aditiva? Então, 86% do faturamento anual em 2018 ligado com a venda de equipamento para a manufatura aditiva de metais foi de Powder Bed Fusion. Aquele Directed Energy Deposition foi 9%, e todas aquelas técnicas com aglutinantes, né, que aqui está sendo chamada de Bound Metal Powder, 4,5%. É claro que isso é um levantamento feito em 2018, e aí, o olhar para o futuro acaba sendo influenciado pela opinião das pessoas, obviamente. Então, esse sujeito aqui, o Scott Dunham, ele acredita que a tecnologia de Bound Metal Powder, né, aquelas tecnologias que envolvem polímero, vai crescer muito, vai chegar a 30%.
a Directed Energy Deposition vai ser 22% e isso aqui 19%. Então, tem alguma coisa errada aqui, né? Está faltando percentual, mas é o que ele escreveu. Então, hoje, o que a gente vê é predominantemente, então, a tecnologia da qual nós vamos falar, mas dizem que isto vai evoluir. Veremos. O futuro dirá para a gente se isso de fato vai acontecer. Se a gente olhar para o mercado em 2017, em termos de materiais, quais são os materiais que estão sendo processados por essa técnica, né? Por manufatura aditiva, de maneira geral. Então, titânio é 70%. Ligas de níquel pega um pedaço aqui, aço um pedaço menor, alumínio menor ainda, e aí o resto todo tem essa fatia azul clara aqui. Então, o mercado é dominado por ligas de titânio hoje em dia. E isso tem a ver com os mercados, né? Então, o mercado aeronáutico, em 2018, correspondeu a 28% dos negócios de manufatura aditiva de metais. Enquanto as aplicações médicas, onde o titânio é predominante também, é o segundo maior, com 20%. Os service bureaus, as empresas que oferecem serviços, né, materiais os mais variados, é um setor grande. Mas automotivo ainda é pequeno, né? E enfim, uma das referências é que hoje esse mercado aqui não é exatamente o uso em automóveis, mas sim a manutenção de peças usando manufatura aditiva no processo de fabricação de automóveis, né? Então, o mercado automotivo não é diretamente o uso no automóvel, mas é o uso nas máquinas que fabricam automóveis. E energia, um certo tanto aqui, óleo e gás, outro tanto, e olha lá, dental, 4,2%. Então, isto aqui é muito importante. No Brasil, em termos econômicos, são essas duas aplicações que estão na frente. As aplicações médicas e as aplicações dentárias são as que já estão no mercado. Já existem 2 ou 3 empresas com manufatura aditiva, com processos de fusão em leito de pó na área dentária e pelo menos uma, mas eu acho que são 2, na área médica, né, produzindo próteses, né? As próteses é o que mais aparece no mercado, né? A Unicamp já apareceu na imprensa fazendo peças, né? Especialmente ficou muito famoso aquela prótese de crânio que eles fizeram, super importante, de titânio, certo? Então, esse é o mercado hoje em dia, em termos de aplicação, né? Para onde ele vai crescer? Eu acredito que ele vai crescer mais ainda na área médica e dentária, mas o resto realmente tem muitas incertezas pela frente de aonde vai ser o seu maior crescimento. O que justifica, né, usar manufatura aditiva, usar a técnica de fusão em leito de pó? São as geometrias complexas, ou seja, aquelas estruturas com paredes finas, estruturas com canais escondidos, né? Essa é uma técnica que você consegue fazer uma peça com canais que vão ficar lá dentro, como é feito hoje em dia por função de precisão, né? Mas com outras, com uma liberdade maior. Hoje em dia são pequenos lotes, né? Esse é o forte, nós vamos ver uma outra figura sobre isso, e essa outra aplicação de substituição de tecnologias convencionais de fabricação de alto custo, como ferramenta de injeção, quer dizer, ferramentais, né, de materiais caros e que tem um custo de usinagem muito grande. Essa técnica tem lá seu nicho também. Então, esse é um gráfico que fala
qual é o nicho de diferentes tecnologias near net shape, né, tecnologias próximas à forma final. Então, tem o campo da sinterização, o campo da fundição, o campo do metal injection molding, o campo da usinagem, o campo da fundição de precisão, e aqui embaixo o campo da manufatura por camadas, certo? O nosso fusão em leito de pó. Esse gráfico aqui está mostrando os campos em função do número de peças fabricadas e em função da complexidade das peças. Então, a gente vê que o campo da fusão em leito de pó é o campo de alta complexidade e pequeno número de peças, certo? Como já tínhamos falado. Mas ele vem avançando, né? Tanto no sentido de ocupar espaços onde a complexidade nem é tão grande assim, né? Mas substituindo usinagem e avançando em cima da fundição de precisão nessas peças de formato mais complexo, certo? Muito bem, então, isso é o que queríamos contar sobre o mercado, as oportunidades de mercado que essa tecnologia tem. Agora, então, vamos para a tecnologia propriamente dita, né? Bem, antes de entrar na metalurgia, só para ter uma ideia das etapas em geral, essas etapas valem tanto para o metal quanto para o polímero, né? A primeira etapa em que eu preciso ter um desenho da peça em CAD, certo? Aí eu preciso converter o desenho em CAD para um formato .stl. A diferença tem outras coisas, mas uma diferença curiosamente importante é que o CAD não define o que é preenchido por alguma coisa e o que é um vazio. Então, o STL faz isso, ele completa essas informações, né, e prepara o arquivo para ser introduzido na máquina. E a máquina vai fazer, então, o fatiamento da peça, certo? Porque a peça vai ser construída em camadas. E eu preciso ter a informação de o que eu imprimo em cada camada. Então, esse momento de fazer o setup da máquina, certo? Refere-se a isso, né? A esse corte e a definição de como vai ser feito, qual é o caminho que vai percorrer o ferramental que vai depositar qualquer coisa, seja energia, seja material, no caso de polímeros, né? Então, define os caminhos dessa coisa. Aí, na etapa 5, é a etapa de construção, de fabricação propriamente dita. Depois, sempre tem uma etapa de remoção, certo? Quer dizer, a peça está no processo de fabricação, ela fica acoplada a alguma base, e aí eu tenho uma etapa de remoção. Depois, o item 7 sempre tem um pós-processamento, ou seja, sempre tem rebarba, sempre tem um acabamento a ser feito, seja, por exemplo, para eliminar a rugosidade em peças que não podem ter uma rugosidade, que tem que ter uma rugosidade muito baixa. E, por fim, vai lá para a aplicação, vai lá para o desempenho, né? Na fase de CAD, pode ser necessário incluir suportes para evitar as deformações. Então, é o que está mostrando este desenho aqui, né? Meu objetivo é fazer essa peça aqui, é uma turbina, só que ao fabricar essa turbina, essas partes curvas aqui vão ficar em balanço, e isso pode trazer deformação. Então, frequentemente é necessário eu colocar uns suportes aqui, do mesmo material, obviamente, né? Eu vou construir a peça com o suporte, certo? E aí tem todas umas tecnologias a respeito de qual é a maneira com menor consumo de material na construção desses suportes, ou qual é a maneira que facilite a remoção do suporte, né? Porque vai dar trabalho, né? Você faz tudo isso aqui com suporte e depois tem que remover. Então, existem geometrias que têm sido boladas para facilitar essa remoção.
Então, isso é a parte, digamos, não metalúrgica da fabricação, a parte de projeto. Agora vamos entrar dentro do processo propriamente dito e vamos ver esse exemplo aqui da fusão a laser, né, em leito de pó, em um slide só, certo? Então vamos pegar esse resumo aqui. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um laser aqui, um espelho motorizado vai jogando o laser em diferentes lugares da superfície que eu quero construir, certo? Eu tenho uma cavidade, aqui são, em geral é assim, é sempre assim, são 3 cavidades. Uma primeira cavidade onde eu coloco o pó que eu vou usar. A segunda é aonde eu vou movimentar a peça aqui para baixo, tá certo? Conforme eu vou construindo a peça. E aqui é onde é recolhido o excesso de pó. Porque a cada vez, a cada passo, e são passos de 30 microns, certo? Eu acabei de fazer uma camada, né? O laser acabou de construir aqui uma camada. Eu diminuo, né? Essa plataforma desce 30 microns. Esse é o número típico. Desce 30 microns. Esta camada sobe 30 ou 60 microns. E aí vem um rodo e arrasta esse pó todo aqui para cima, dessa cavidade de 30 microns que tinha sido criada. E o pó em excesso cai nessa terceira cavidade aqui. E assim por diante. Aí o laser vem, constrói o que precisa ser construído naquela camada, abaixa isso aqui 30 microns, isso aqui sobe 60 microns, empurra o pó passa por aqui, preenche a cavidade e assim por diante. Então, é dessa maneira que é feito esse processo, né? Olhando em mais detalhe aonde o laser está incidindo em cima do metal, então é o que nós estamos vendo aqui. Nesse caso, o laser está andando na direção normal à superfície da tela, certo? O laser, por exemplo, está entrando na tela. Então, o laser, ele atuou em cima, vocês estão vendo a camada de pó que existia aqui, certo? O laser fundiu o pó. Então, e não só fundiu o pó, como ele fundiu uma certa parte da região que estava abaixo, já estava pronta, certo? Toda essa parte aqui já estava pronta, fundida, né? Na passagem anterior do laser. Mas o laser vai e penetra e refunde uma parte do material, certo? E aí o laser segue em frente e essa região aqui solidifica, certo? Então, muito rapidamente, é isso que acontece, certo? Então, nós vamos agora entrar em mais detalhes de como é que isso acontece. Então, só para ter uma ideia das velocidades, então está aqui o laser percorrendo, né, construindo uma camada, certo? Construindo aqui uma camada. Agora, olha lá, afundou. Agora vira o pó. Trouxe o pó, olha lá. Agora vem o laser de novo. Construindo de novo mais uma camada. Quando ele terminar, vocês vão ver que a plataforma baixa. Presta atenção acima dessa região aqui. Vamos ver se a gente enxerga. Olha lá, baixou, certo? Agora vem o pó. E assim por diante, certo? Então, esse é o processo e essa é a velocidade típica que isso acontece. Na fusão a leito de pó, nós temos duas famílias de máquinas, né? Dependendo da fonte de energia. Um grande número de máquinas é baseada no laser, como essa que a gente acabou de ver. Muitos fabricantes de máquina, os nomes mais famosos são esses, né? 3D System, EOS, Renishaw, SLM Solutions, Concept Laser, Realizer, Trumpf, EDUP. Aqui no Brasil, acho que já tem de todas por aí. É um processo que trabalha sob a atmosfera protetora. A taxa de construção
é da ordem de 180 centímetros cúbicos por hora. Então, esse é um problema dessa tecnologia, né? É a produtividade. Tem surgido novas tecnologias com vários lasers, né? Tem surgido soluções que aumentam isso, mas nós ainda estamos nessa faixa, certo? Bem, é uma tecnologia que causa alta tensão residual, certo? O material sofre com isso. Existe uma outra tecnologia. Em vez de usar laser, usa feixe de elétrons para fundir o pó. Essa tecnologia está dominada por uma empresa que foi comprada pela General Electric. Era uma empresa sueca e foi comprada pela GE e domina o mundo. Então, hoje no Brasil, nós temos 2 ou 3 máquinas dessas, uma na CTI, Centro Tecnológico de Informática, em Campinas, uma numa empresa e uma terceira eu esqueci aonde. Mas já tem uma empresa que tem, a Iconace, tem essa máquina aqui. É diferente, ela trabalha sob vácuo, né? Feixe de elétrons tem que trabalhar sob vácuo. A taxa de construção é menor, a ordem de grandeza é a mesma, né? 80 centímetros cúbicos por hora. Ela tem uma grande vantagem de que ela tem baixa tensão residual, porque ela trabalha com uma plataforma aquecida. O pó fica quente o tempo inteiro e pode ficar assim a 800 graus, certo? Essa tecnologia de usar uma plataforma aquecida está entrando nos lasers também. Então, isso está crescendo. Deixa eu ver aqui, tenho vários comentários aqui, deixa eu ver se algo que eu... Tá. Bom, o que aconteceu? Volto aqui, clico aqui e vou em frente. Isto. Então, as variáveis do processo a laser, então, são muitas, certo? Quer dizer, a cada vez que você vai fazer um projeto, você tem que lidar com todas essas variáveis. Qual vai ser a potência do laser que você vai usar? Os lasers, em geral, permitem uma certa faixa de variação. Nós, no caso do laser, né, a gente tem lasers desde 50 watts até lasers de 1000 watts sendo usados já. O mais comum é 400, mas existem lasers de 1000 watts. Então, essa é a primeira variável. Qual vai ser a potência do laser que você vai usar quando você estiver construindo a peça? Uma segunda variável importante é a velocidade do laser, certo? O laser, tipicamente, ele anda a 1 metro por segundo, né? Então, vocês viram no filme, né, a velocidade com que o laser estava andando. Então, é da ordem de 1000 milímetros por segundo. Uma outra variável é o espaçamento entre as trilhas. Quer dizer, eu passei o laser aqui, o foco do laser é de aproximadamente, a área que o laser aquece é de aproximadamente 100 microns. Vamos usar um número redondo, 100 microns. Então, o espaçamento entre trilhas é sempre um pouco menor do que isso, porque eu quero ter uma superposição, né? Mas qual o espaçamento que eu vou usar? É uma variável também. Qual a estratégia de varredura? Vocês devem ter reparado no filme que a gente via que o laser andava num lugar, depois ele ia para outro lugar completamente diferente, aí ele voltava para cá. Isso é a estratégia de varredura. A gente tenta reduzir as tensões residuais, que naturalmente surgem pelo aquecimento rápido desse processo, aquecimento e resfriamento rápido, tenta reduzir esse efeito, mexendo, né, controlando a estratégia de varredura. O diâmetro do feixe de laser incidente é uma variável, mas que normalmente não está nas nossas mãos. É uma variável que você decidiu quando você comprou a máquina. O perfil de distribuição de potência, né? A potência faz uma distribuição normal naquele feixe. Quer dizer, será que o laser está concentrado no centro e a potência é menor nas bordas? Ou ele tem um perfil mais quadrado? Enfim, tudo isso é importante saber, porque isso afeta o seu espaçamento entre trilhas, né?
Depois, a espessura da camada é uma variável importante, tá certo? Quer dizer, eu vou descer 30 microns, eu vou descer 40, vou descer 45, qual é o passo de descida que eu vou usar? E vai ter um assunto que nós vamos discutir, quer dizer, qual é a espessura efetiva da camada que vai ser trabalhada aqui. Nós vamos ver isso mais para frente. A granulometria do pó vai afetar o processo. A densidade aparente, né? Quer dizer, se eu colocar esse pó dentro de um copo, que densidade que eu tenho dentro daquele copo? Essa é a densidade aparente. Isso é uma coisa importante porque vai me dizer o quanto ele vai contrair, certo? É isso aqui, né? Eu tinha essa altura de pó que vocês estão vendo aqui, e depois do laser passar, a altura ficou a 2/3. Por que isso? Porque aqui era cheio de buraco, né, de poros entre as partículas de pó, e depois que eu fundi, eu fiquei com material monolítico, então ocorre uma redução. Então, isso é uma variável importante. A densidade aparente vai me dizer essas coisas. O aquecimento da base, já comentei, que é uma coisa importante. Em geral, não tem. A maioria das máquinas não tem aquecimento da base, mas é um acessório que está crescendo aí, de importância. O tamanho da câmara é uma variável de quando você compra a máquina, né? E o teor de oxigênio no interior da câmara é uma variável super importante, dependendo do material que você vai fundir, certo? Então, tudo isso são variáveis do processo, quer dizer, você vai fazer uma nova peça, você tem que tomar decisões sobre várias dessas coisas aqui. Você já comprou a máquina, algumas coisas estão fixas, mas... essa imagem aqui é interessante porque ela dá uma ideia para vocês de como é que é essa história do caminho do laser, né? Então, vocês podem ver aqui, o laser, se vocês estão enxergando o meu cursor aqui, ó, o laser veio andando por aqui e fez 180 graus aqui, deu um cavalo de pau aqui e voltou. Opa, perdão. Aí uma outra região foi a minha estratégia de varredura aqui, fez com que na região vizinha ele tivesse a varredura fosse a 90 graus daquela primeira região lá de cima. Então dá para ver a trilha aqui, certo? E dá para ver o quanto uma trilha recobre a outra, né? Eu vejo aqui, ó, que lá em cima, esta trilha aqui vinha até aqui embaixo, né? Oh, meu Deus, eu clico no mouse. E aí veio a trilha seguinte e cobriu a primeira trilha quase que até o centro da trilha, certo? Vocês podem ver que a região de cobertura, nesse caso, foi quase até o centro da trilha, né? Então, essa questão do espaçamento é super importante, porque ela vai afetar, por exemplo, a porosidade, que é uma coisa muito importante. A espessura da camada, né? Qual é a importância dela? Bom, em primeiro lugar, afeta a produtividade, né? Então, se eu puder aumentar a espessura, é bom. Porém, a qualidade superficial da peça depende disso, certo? Quer dizer, se eu fizer uma espessura de camada de 30 microns, de 100 microns, eu estou construindo, se for um plano inclinado, né, eu estou construindo uma pirâmide cujo degrau mede 100 microns. Olha aqui, olha desse lado aqui. Olha o degrau que eu tenho aqui na superfície superior desta peça que eu estava construindo. A up skin, né, a superfície superior. Agora, imagine o que acontece se isso aqui é um plano inclinado em que eu tenho uma superfície inferior, um downskin. Aí imagina que a fabricação, olha o laser como penetrou aqui. Então, veja como a rugosidade dessa superfície inferior é muito maior do que a rugosidade da superior. E essas coisas dependem da espessura da camada. Quanto maior a espessura da camada, mais problemas eu vou ter de rugosidade. Então, é por isso que o 30 microns é
uma espessura muito popular. Muita gente, se vocês vão procurar artigos na literatura, um grande número de artigos usa 30 microns ou 45 microns como espessura de camada. Bom, tem esse papo da espessura efetiva da camada. Olha que problema curioso, o que acontece, né? Então, suponha que o passo de descida da plataforma é de 30 microns, certo? Aí, como o meu pó, vamos supor que o meu pó tem uma densidade aparente de 50%. Então, quando o laser passar, aquela camada reduziu pela metade, certo? Então, ela tem 15 microns de altura. Portanto, quando a plataforma desce 30 microns, o espaço que eu tenho a ser preenchido em cima daquela região que eu já tinha trabalhado é de 45 microns. E aí eu encho de pó, o laser vem na próxima camada, funde aquilo, vai contrair 50% e, portanto, o buraco vai aumentar mais. Só que, enfim, se você faz essa conta, né, modela essa situação, você percebe que depois de 10, 20 camadas, estabiliza. Nesse caso, vai estabilizar, olha nessa figura aqui, estabiliza com 60 microns de profundidade. Então, na verdade, a espessura efetiva de camada que eu estou preenchendo é a espessura, o movimento da plataforma, né, os 30 microns, dividido pela densidade aparente. Se a densidade aparente é de 50%, é 0,5, então a espessura efetiva vai ser de 60 microns. Se eu usar isso aqui, vale para um pó esférico, certo? Se eu usar um pó angular, por exemplo, o pó angular ele pode ter densidade aparente de 25%. É muito pior. Então, a espessura efetiva vai ser o quanto eu movo a plataforma dividido por 0,25, ou seja, 4 vezes maior. Então, mas aí tem várias discussões sobre isso, porque afinal, será que a densidade do pó naquela região é a densidade aparente, solta, ou ela corresponderia com aquilo que o pessoal de metalurgia do pó chama de densidade batida, né? Você coloca dentro de um copo e dá lá umas porradinhas no copo para que o pó se acomode melhor. Enfim, tem toda uma discussão a respeito disso, mas, enfim, é muito comum usar simplesmente a espessura do movimento da plataforma. Tanto que essa aqui é uma equação clássica, todos vocês vão ver em muitos artigos sobre a fusão em leito de pó, vocês vão ver essa equação, que ela me diz a energia, uma densidade de energia que eu estou aplicando no material, certo? Porque eu tenho a potência, mas eu tenho uma velocidade. Se eu dividir potência por velocidade, eu vou ter joule por metro, porque a watt é joule por segundo, isso aqui é metro por segundo, então vai ficar joule por metro. Agora, se eu dividir pela largura da minha hatch distance, a distância entre o centro das trilhas, e se eu dividir por essa espessura da camada, eu vou ficar em joule por milímetro cúbico. Então, seria uma densidade densidade de energia que eu apliquei no processo. Então, aqui, por exemplo, nessa figura, vocês estão vendo o que acontece quando eu tenho, por exemplo, vamos pegar a figura superior em amarelo. Então, amarelo significa potência de 300 watts, certo? E então, se eu estou com 800 milímetros por segundo, eu estou com uma densidade de potência de 125 joules por milímetro cúbico. Conforme se eu dobrar a velocidade, certo? A minha densidade de energia vai cair pela metade, certo? E assim por diante. Então, vocês podem ver que eu consigo a mesma densidade de energia, certo? Com diferentes combinações de potência e velocidade. Tá? Então, isso é uma variável que é usada para tentar estabelecer correlação entre variáveis de processo e
comportamento do material em termos de alguma característica microestrutural, né? Então, essa é uma variável usada. A estratégia de varredura, já comentei com vocês, é o caminho do laser em cada camada. Então, aqui, por exemplo, nós temos duas estratégias diferentes. Então, vamos olhar aqui o número 5, certo? Eu posso subdividir a minha peça em ilhas, né? Mais ou menos como aquilo que a gente viu no filme, né? Então, nesse caso aqui, eu vou construir um cubo, certo? Isso aqui é o plano XY, né? O plano paralelo à horizontal, certo? Isso aqui é o plano horizontal, onde o meu laser está se movendo, e neste caso, então, o meu laser ia para frente, para frente e para trás, fazendo esta ilha aqui, depois ele vai para a ilha, vamos dizer que ele está começando no segundo quadrante, aí ele vai para o quarto quadrante, constrói essa ilha, aí ele vai para o primeiro quadrante e faz essa ilha, e depois para essa daqui. Aí, na próxima camada, eu posso fazer um movimento desse quadrado, tá certo? Um shift deste quadrado de 1 milímetro, por exemplo, onde aí eu giro de 90 graus. Então, se nessa camada tudo eu apliquei na direção X, nessa camada aqui vai ser aplicado na direção Y. Mas as bordas de ilhas foram deslocadas de 1 milímetro para a direita e para baixo. Na próxima camada, eu volto para a direção X e movimento mais 1 milímetro para frente ou para trás. Perdão. Para frente ou para trás. Ou uma estratégia diferente, olha aqui embaixo, essa estratégia 6. Eu fiz a chamada estratégia em xadrez. Essa ilha foi na direção X, essa na direção Y. Essa na Y, essa na X. Aí na próxima camada eu inverto, eu faço onde era X, eu faço Y e vice-versa. Então eu vou construindo a peça. Essas estratégias, elas afetam bastante a tensão residual, afetam bastante a textura cristalográfica do produto final. Então, é uma variável importante que a gente tem que pensar nela. Bom, o pó. O pó, em geral, a gente usa um pó esférico, porque ele tem boa escoabilidade, né, e tem uma alta densidade aparente. O custo do pó cresce muito com a redução do diâmetro, escrevi espessura, mas é diâmetro, limitando o valor mínimo do diâmetro médio em 30 micrômetros. Diâmetro médio de 30, então pós de 15 a 45 são muito usados. O maior valor de diâmetro médio que eu tenho visto na literatura para aplicações em laser, né, tem sido de 45 micrômetros, em função da espessura da camada, porque eu não posso usar um pó mais grosso do que a espessura da camada, certo? Isso vai dar problema. Se eu colocar um pó mais grosso do que a espessura da camada, eu vou ter problemas de enchimento da camada. Então, existe uma relação entre diâmetro do pó e espessura de camada. Bom, com essas variáveis, né, eu fabrico o meu material. Então, eu tenho uma microestrutura. Então, agora, nós vamos tentar entender as características da microestrutura gerada nesse processo, que é completamente diferente da microestrutura que a gente está acostumado, certo? Nós estamos acostumados com microestrutura de material fundido, ou com microestrutura de material forjado, laminado, ou com microestrutura de material sinterizado. Pois bem, essa daqui é completamente diferente do que a gente está acostumado. Tá? Então, nós vamos ver a poça de fusão, nós vamos ver o que é esse papo de crescimento celular, nós vamos ver que os grãos atravessam bordas de poça, então nós vamos falar sobre o crescimento epitaxial, e nós vamos falar um pouquinho sobre textura cristalográfica. Então, a poça. Então, olha lá como é que o que está acontecendo aqui. O laser está aqui
sendo aplicado na vertical. Essa região verde clara aqui é onde eu tenho o pó, do lado direito. Aqui embaixo são regiões que eu já construí, certo? Então, o laser já passou por aqui. E aqui eu tenho aonde o laser acabou de passar, certo? Essa minha camada N que vocês estão vendo aqui é onde o laser acabou de passar. E aí, aqui eu tenho a poça fundida. Então, essa região vermelha aqui é a poça fundida. Essa região roxa aqui, roxa escura, é uma região bifásica, né? Sólido líquido. Se eu tenho uma liga, existe essa região bifásica. E aqui está sólido, certo? Então, e isso se move. Então, daqui a 1 milésimo de segundo, o laser andou para a direita, tá certo? Fundiu mais pó, a poça andou para a direita e essa linha aqui de metal líquido avançou para a direita também, ou seja, solidificou para cá. Então, vocês podem ver que a velocidade de solidificação nessa direção aqui é praticamente a velocidade de avanço do laser, certo? Então, se o laser está andando a 1000 milímetros por segundo, tá certo? A velocidade de solidificação é da ordem de 1000 milímetros por segundo, certo? E o calor está sendo retirado por aqui, né? Então, eu tenho o calor sendo retirado para baixo, aqui na diagonal, né? E neste plano, que nós não estamos vendo, né? O plano de corte da trilha, o calor está saindo por ali também. É claro que vocês podem imaginar, nós não estamos vendo aqui, né? Mas vocês podem imaginar, por exemplo, que da tela para sua direção, certo? Para fora da tela, foi aonde eu fabriquei o material, certo? Nessa última camada. E da tela para dentro da tela é onde tem pó, certo? Quer dizer, então, a retirada de calor é diferente, né? Para fora da tela, eu tenho contato metal-metal, certo? E da tela para dentro da tela, nessa concepção que eu estou dizendo, eu tenho contato entre um sólido e o pó. Então, a taxa de retirada de calor é bem menor. Então, tem toda uma configuração complexa aqui da retirada de calor que torna difícil o modelamento, mas não impossível. O pessoal faz isso, certo? Muito bem. Aqui, então, nós temos o que acontece justamente com o gradiente térmico e com a velocidade de solidificação na poça líquida em movimento. Então, disso nós já falamos. A taxa de solidificação, né, o RCL aqui na linha central, é igual à velocidade de varredura, né? Mas, se eu olhar para cá, aqui para baixo, né, na linha de fusão, onde ela tangencia a poça, nesse lugar aqui onde RFL é igual a 0, quer dizer, a velocidade de solidificação da poça para dentro é muito pequena aqui, certo? Né? Esse componente aqui tem uma velocidade baixa, enquanto que esse componente aqui horizontal, né, tem uma velocidade altíssima, certo? Então, e o gradiente. Por outro lado, eu tenho um gradiente térmico entre a borda da poça, aqui embaixo, e o centro, onde eu tenho a temperatura máxima. Olha o tamanho do gradiente térmico. Eu frequentemente tenho 1000 graus acima da temperatura líquidos do material no centro da poça. O laser bota uma energia ali que leva a temperatura facilmente 1000 graus acima. E a 50 microns de distância, certo? Na borda da poça, eu tenho a temperatura líquidos. Então, vamos supor aqui que seja 1000 graus de diferença, certo? E numa distância de 50 microns. Ou seja, o meu gradiente é da ordem de 20 milhões de Kelvin por metro. Então, é um enorme gradiente térmico que eu tenho aqui. Então, tudo isso vai afetar
o modo como solidifica esse material, completamente diferente. Aqui é para a gente ver em 3 planos, né? Uma trilha, certo? Nesse caso aqui é uma trilha de fusão em leito de pó de feixe de elétrons, então PBF-EB, Electron Beam, da liga titânio 6 alumínio 4 vanádio. Naturalmente é um modelamento, mas nesse caso aqui, então, essa região vermelha seria a poça líquida, vamos considerar assim. Então eu tenho uma poça líquida que mede de largura aqui, né? Está medindo quase 1 milímetro de largura, nesse caso, que é uma poça bem larga, mas no caso de electron beam pode ser, a poça do laser é bem menor. Por outro lado, se eu olhar de cima, né, o laser está andando da esquerda para a direita, eu vejo o tamanho da poça. Eu tenho uma poça de metal líquido de 3 milímetros de comprimento, certo? É o que eu estou vendo aqui. E se eu olhar num corte usando Z como vertical e usando X como a horizontal, eu vejo do meu lado direito aqui o perfil vermelho da poça de fusão, certo? Então, a poça de fusão tem mais ou menos esse formato, e nós estamos vendo ela aqui com 3,3 milímetros de comprimento e uma profundidade aí de uns 0,2 milímetros de profundidade, certo? Então, essa é a poça que está em movimento na peça que você está fabricando. Aqui, então, mostra o efeito de algumas variáveis de processo no tamanho da poça. E é muito surpreendente. Isso aqui, imagine, isso aqui foi feito, olha só a técnica, né? Bom, aqui são 5 vezes 15 experimentos diferentes que estão fotografados aqui. Isso aqui é uma fotografia de raio-x, certo? Então, você pega um síncrotron, que tem um raio-x que penetra aí 1 milímetro, atravessa 1 milímetro de material com facilidade, eu construo uma calha, encho de pó a calha e coloco o laser lá a processar e filmo com raio-x o que é que está acontecendo aqui. E eu enxergo a poça fundida. Nós aqui vamos estar com dificuldade de enxergar, mas eu vou mostrar um filme daqui a pouco que é bem nítido. E aqui, então, está mostrando, para a mesma densidade de energia, olha lá, nesse caso aqui, ele está fazendo joule por centímetro quadrado, ou seja, ele pegou a potência, dividiu pela velocidade e dividiu pelo hatch distance, certo? A largura da trilha, né? Então, deu 1.040 joules por centímetro quadrado. E aí, ele vai ver o que acontece quando ele aumenta a velocidade. Então, está mantendo a potência constante, tá certo? E está... não, a potência está mudando aqui, porque se ele aumenta a velocidade, para manter a energia constante, eu tenho que aumentar a potência, certo? Então, aqui, com uma velocidade baixinha, e, portanto, com uma potência baixa, eu tinha uma poça de fusão bem pequenininha. Dobrei a velocidade, portanto, dobrei a potência também, a minha poça aumenta de tamanho, e quando eu vou para 0,3 metros por segundo, olha, a escala é a mesma, o tempo inteiro aqui, essa escala de 400 microns. Olha como a poça aprofundou. E surgiu uma novidade aqui. Vocês estão vendo esse tracejado vermelhinho aqui? Isso aqui é a zona de depressão. A potência que o laser está colocando nesta região é tão alta que o laser vaporiza o metal líquido e cria uma cavidade dentro do metal líquido. E isso vai se movendo, tá certo? Então, quando isso se move para frente, o metal líquido que está atrás, né, ele se joga dentro dessa cavidade aí. Mas é claro que sempre tem uma camadinha sólida, então isso cria mais confusões na microestrutura que a gente está vendo, né? Quando eu aumento mais a velocidade e a potência, então continua existindo aquela zona de depressão e assim por diante, certo?
Se eu baixar potência e manter a mesma velocidade, então aí a mesma coisa acontece, mas, né, com uma intensidade menor e tal. Como eu estou trabalhando com potências menores, né, então a minha profundidade do que o laser penetra é menor, certo? Então, isso aqui mostra, me dá uma ideia de como muda o comprimento, a profundidade da poça quando eu mexo com velocidade e potência e, portanto, energia, né? Densidade de energia. Isso aqui é uma animação, então, feita com base em modelamento, né? Que mostra, olha lá, olha a cavidade lá, olha o metal líquido em vermelho, certo? E tudo isso andando. Então, o material vai solidificando, certo? Vou de novo. Como dizia o meu filho, né? De novo, papai. Então, olha lá. Então, vocês estão vendo o tamanho da cavidade. Aquilo ali é causado por evaporação, certo? E o metal líquido vinha andando junto, né? Porque aqui, aquela região vermelha era entre 2.700 e 3.700 Kelvin. A região amarela era a região fundida, né? Entre o verde e o amarelo, eu tinha a região fundida. Então, você vê que, olha, o líquido está em verde, certo? Então, olha o líquido andando aqui, ó. Certo? Então, é um processo bem diferente, né? Opa! Quero ir para frente. Isto. Então, aquela trilha, certo? Se eu olhar aquela trilha numa seção transversal, eu vou ver essas coisas aqui que vocês estão vendo. Quer dizer, cada monte ao contrário que vocês estão vendo aqui é uma poça. Essa linha escura que vocês estão vendo aqui é que o ataque químico ataca mais fortemente a borda da poça, porque é uma região com mais segregação e mais defeitos cristalinos. Olha aqui do lado direito, a borda da poça olhada com grande aumento, como ela é. Então, ela fica muito marcada quando eu olho no microscópio óptico, ela fica bem escura, porque como ela tinha mais segregação, o ataque cavou mais buraco ali, então fica mais escuro. Então, cada região dessas que vocês estão vendo aqui é onde andou uma trilha, certo? Então, vocês estão vendo basicamente aqui trilhas que andaram, atravessaram a tela, certo? Trilhas que vieram atravessando a tela. E com diferentes formatos. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver uma trilha na horizontal da esquerda para a direita aqui, ó. Olha uma trilha aqui, ó, certo? Esta trilha aqui era na direção Y, vai? Se essa daqui é a X, essa daqui foi uma trilha Y. Agora, por que não apareceu em todas? A vida é difícil, né? Bom, agora, vamos olhar de novo deste lado aqui, do lado da microscopia, da foto de microscopia eletrônica. O que é isso que eu estou enxergando aqui? O que são essas linhas claras e escuras que eu estou vendo aqui? Essas são o que a gente chama de célula, certo? Isso não existe num material solidificado, seja numa lingoteira, seja num molde. Isso não existe, você não vê isso aqui. Cada uma dessas células aqui tem a direção mais longa da célula é uma direção, no material cúbico, é uma direção 100. Então, eu estou vendo aqui essas células compridas e o espaçamento entre células, se vocês olharem aqui, ó, se isso aqui é a escala de 20 microns, o espaçamento entre células é menor do que 1 micron. E varia um pouco, né? Vocês estão vendo células mais grossas aqui do que aqui em cima. Então, a solidificação se dá por esse modo que a gente nunca estudou, entendeu? Quando vocês fizeram um curso de solidificação,
A discussão era assim, tem uma zona coquilhada, tem uma zona colunar e uma zona equiaxial. Pronto, esses eram os 3 modos de solidificação. Pois bem, nós estamos aqui num novo modo de solidificação. Não é novo, é velho, conhece-se, mas ele não acontecia digamos, na nossa prática. Agora, todo mundo que trabalha com manufatura aditiva, com os processos de fusão em leito de pó, é obrigado a lidar com as células, certo? Se a gente cortar as células na transversal, é isso aqui que eu vejo. A parede da célula, isso aqui está com um grande aumento, tá vendo? 500 nanômetros. Então, uma célula tem um pouco mais do que 500 nanômetros de diâmetro, vamos dizer assim. E essa parede da célula é feita do quê, então? A parede da célula tem 2 componentes. Primeiro, tem segregação. Olha, olhando com maior aumento aqui, a gente pode ver com uma outra imagem, isso aqui é de microscópio eletrônico de transmissão, né? E aqui, passando por um modo de escaneamento, o que eu estou vendo aqui é uma segregação. E até partículas de segunda fase nessa região segregada, certo? Ué, mas então o que é essa parte escura que eu estou vendo aqui? Discordância, pessoal. Quer dizer, as células, elas estão todas crescendo na direção 100, mas, então a direção 100 está saindo da tela, né, no caso dessa imagem que nós estamos olhando, mas ela não está exatamente na mesma orientação que essa região vizinha. Então, o material é obrigado a acomodar essa diferença de orientação com discordâncias. Essa densidade de discordância aqui não é muito alta, tá? Ela corresponde mais ou menos a 4% de deformação plástica. Então, é uma deformação pequenininha. Para recristalizar isso, exige temperaturas muito altas ou tempo longo e tal. Mas é isso, certo? Então, as células que a gente vê, o modo de solidificação desses materiais é chamado celular, ou melhor, celular dendrítico, certo? Então, quem estudou a fundo solidificação de vocês aí, vocês estavam acostumados com esse diagrama aqui, aqui que a gente está vendo. Eu estou sendo atacado por um pernilongo enorme aqui, pessoal. Eu estou quase pegando a minha raquete, mas vamos lá, vamos nos concentrar. Então, eu tenho, dependendo do seu gradiente de temperatura, né? Se eu vou diminuindo o gradiente de temperatura, eu vou da região colunar dendrítica para dendritas equiaxiais. Era o que a gente estava acostumado na solidificação dentro de uma lingoteira ou dentro de um molde, né? Conforme eu estou avançando para dentro da lingoteira, o meu gradiente de temperatura entre o sólido e o líquido está diminuindo, então começa a nuclear dendritas equiaxiais lá no seio do líquido. Aquela conversa de superresfriamento constitucional, etc. Pois bem, agora nós estamos com gradientes de temperatura muito altos, certo? Vocês viram eu falar 20 milhões de Kelvin por metro. Então, a gente está nesta região aqui, celular dendrítica, porque, além do mais, eu estou com velocidades de solidificação muito altas. Então, eu estou em gradientes altos e velocidades altas nesse campo da estrutura fina do celular dendrítico. Tá? Esse campo aqui, normalmente, não é apresentado nesse diagrama aqui. Esse diagrama é antigo, já tem uns 50 anos, mas esta versão deste diagrama, colocando o celular dendrítico aqui, é de 2014. Porque antigamente o que a gente via era o celular, e a frase que você vê nos livros mais famosos de solidificação é que a direção de crescimento da célula não é uma direção cristalina, é a direção do máximo gradiente térmico. Tá? Essa é a frase, isso é o que descreve o modo de solidificação celular. Pois bem, nós temos células, mas que são cristalograficamente orientadas. Então, inventaram esse nome para ela de celular dendrítico.
e eu tenho que correr. Então, na microscopia óptica e no EBSD, então vocês estão vendo aqui, por ataque químico, eu enxergo as poças. E dá para ver os contornos de grão aqui, essas retas aqui, ó. Isso aqui é contorno de grão. Se você olhar no EBSD, onde ele marca com a mesma cor regiões que têm a mesma orientação, então vocês estão vendo aqui, ó, esse vermelho atravessando várias poças, né? Então, isso aqui é um grão só, certo? Que atravessou várias poças. Como assim? É porque ele teve um crescimento epitaxial, certo? Ao contrário da solidificação em moldes, em que na solidificação em moldes, né, eu tenho que nuclear o sólido na superfície do molde e aí ele cresce. Aqui nós temos, a cada camada, o laser refunde uma parte do próprio sólido e a solidificação começa dali. Então, eu não preciso nuclear, certo? A solidificação se dá por crescimento. E como esse sólido é o próprio material, certo? Então, eu não preciso nuclear e o bicho cresce seguindo a mesma orientação cristalina do sólido subjacente. Apesar de que a direção de crescimento pode mudar. Olha só essa imagem, que coisa interessante. Então, eu tinha aqui, nesta região, que é do sólido, né, primeiro, certo? Depois veio esse líquido que está aqui na parte de cima. Mas a poça refundiu este sólido. Esta região aqui, dá para ver que as células são equiaxiais. Então, o crescimento está saindo da tela, então eu tenho a direção de crescimento, era essa direção amarela aqui, que está entrando dentro da tela, certo? Aí veio o metal líquido e fundiu até aqui, e agora ele começa a solidificar. Então, ele vai crescer epitaxialmente, mas em vez de crescer nessa direção aqui, que, por exemplo, seria uma direção 001, ele cresce na direção 100, certo? Mas é na mesma orientação cristalina, certo? Esses dois cubinhos estão na mesma posição, certo? Só que ele só mudou a direção de crescimento. A direção de crescimento era aqui saindo da tela e passou a ser paralela à superfície da tela. Mas a orientação cristalina desses dois é o mesmo. O grão é o mesmo desses dois, certo? Então, isso é uma característica muito particular do processo laser e do electron beam. Então, aqui tem vários dessas fotos, né? Tem um monte de representações disso aqui. E isso acaba gerando textura, certo? Então, esse tipo de solidificação acaba gerando uma condição em que eu tenho praticamente um grão só. Tudo isso aqui está vermelho. O que significa estar tudo vermelho? Todos esses grãos aqui têm o plano 100 paralelo à superfície e estão alinhados. E aí eu olho aqui, ó, isso aqui é o plano XY. Então, é a direção, né, perpendicular, é o plano perpendicular à direção de crescimento da minha peça, está tudo vermelho. Quer dizer que a direção de crescimento é a direção 100, porque esse é o código de cores que a gente usa aqui. Se está vermelho, é porque a direção é 100, tá? Então, gera textura. É muito interessante isso. Esse é o assunto que mais me interessa, que mais eu estudo, mas nós temos que seguir em frente. Então, tem algumas características da solidificação na fusão em leito de pó que são muito especiais, certo? Então, quando a poça é longa, a extração de calor se dá preferencialmente no plano perpendicular à direção de varredura, certo? Então, a trilha está andando, né? Eu tenho aquele plano perpendicular ao movimento da trilha, e se a poça é longa, a extração de calor é nesse plano, certo? A extração de calor sempre ocorre numa direção normal à superfície da poça. Quer dizer, o formato da poça me conta a direção de extração de calor naquela região. Isso é bem interessante, né? Então, aqui está me dizendo que a extração de calor está sendo para baixo e aqui a extração de calor está sendo pela lateral, certo?
A solidificação sempre se dá por crescimento epitaxial. Ocorre no modo celular dendrítico. Nos cúbicos, as células crescem na direção 1,00. O crescimento é epitaxial na direção 1,00 angularmente, mas é na direção 1,00 angularmente mais próxima à direção de extração de calor naquele local, certo? Então, nessa imagem aqui, então vocês podem imaginar que a direção de extração de calor, nesse ponto, olha o ponto que eu estou, não sei se vocês estão vendo o meu cursor aqui, às 4 horas aqui nessa foto. Nesse ponto, a extração de calor, sendo normal à superfície, é aqui a 45 graus. Mas, como esse bicho está solidificando a partir deste grão aqui, então ele vai crescer na direção 1,00, que é para cá. Mas é a direção 1,00 mais próxima da direção de extração de calor, certo? Quando a extração de calor se dá preferencialmente para baixo, células com 1,00 na vertical crescem mais depressa, interrompendo o crescimento de células com outras direções. Quanto maior o raio de curvatura no fundo da poça, mais grãos com 1,00 paralelo à direção de crescimento podem crescer. Quanto mais profunda a poça, por outro lado, maior a retirada de calor pelas laterais, maior o crescimento em direções não paralelas à direção de crescimento da peça. Então, eu consigo controlar a textura mexendo com isso, certo? Uma outra coisa que acontece é a transformação de fase, né? Então, imaginem que esse azulzinho aqui a camada 1, certo? Então, eu passei o laser naquele ponto, então o material até fundiu, ele chegou a 1900 graus, mas aí o laser foi embora, então ele esfriou. E aí foi colocado um pó em cima dele, e o laser passou na camada de cima, que é a camada vermelha. Então, quando o laser veio e passou naquele ponto, certo? Lá em cima, ele deu essa marca aqui tracejada. Mas se lá em cima ele chegou a 1900 graus, naquele ponto azul, a temperatura subiu de novo, né? Porque aqui estava 1900 e o calor está sendo transferido para baixo. Então a temperatura subiu para 1500 e esfriou. Aí veio o laser na camada mais acima. Lá em cima ele foi até 1900 graus de novo. A camada 2 subiu até 1500 e aquela camada 1 subiu até 900 graus. Então, o material sofre essa ciclagem térmica, certo? Então, tem transformação de fase, né? Depois da solidificação, várias transformações de fase. E a gente precisa ter uma ideia de como é que é isso. E não dá para medir. Então, o povo fica fazendo modelamento para tentar ter uma ideia do que pode ser. E pode ocorrer recristalização também, certo? Não é comum, mas como tem densidade de discordância nas paredes e como as tensões residuais são muito grandes, pode acontecer deformação plástica. E aí, ter densidade de discordância é capaz de induzir recristalização. Porém, isso é errático, pouco comum, então não é muito relevante, não. E, por fim, nós vamos falar dos defeitos. Então, a gente tem porosidade de falta de fusão, porosidade de keyhole, trincas a quente, trincas a fio, tensão residual, depressão de elementos voláteis e variabilidade de propriedades. Então, a porosidade de falta de fusão dá para ver aqui nessa foto. Então, se, por exemplo, a minha espessura de camada for muito grande, ou a minha potência for muito baixa, ou a minha velocidade for muito alta, pode ser que o laser não seja capaz de fundir todo aquele pó em cima do qual ele está passando. E esses poros de formato irregular sugerem que isso aconteceu. Então, poro de formato irregular é porosidade de falta de fusão. A solução? Aumenta a potência, baixa a velocidade, ou aplica compressão isostática quente depois para
fazer para eliminar esses poros. Mas isso custa muito caro, então é melhor trabalhar com as variáveis do processo. Mas eu não posso exagerar em potência e velocidade, porque se eu aumentar muito a potência, o que acontece? Aquela cavidade, aquele buraco de depressão fica tão fundo que quando o metal líquido cai lá, a contração, né, de líquido é tão grande que sobra um poro lá no fundo, e às vezes até um poro cheio de gás, né, porque aquele buraco estava cheio de gás, então fica engolfado com gás. Então é muito comum ver no fundo da poça, tá vendo? Eu tenho a poça e no fundo da poça um poro. Isso é típico e, em geral, esférico, ou pelo menos próximo de esférico. Isso é a porosidade do Kirchhoff. Kirchhoff é o nome que o pessoal da soldagem deu para quando eu tenho um processo onde a potência da minha fonte de energia é alta a ponto de criar uma cavidade lá dentro, certo? Então, isso aqui é a formação, é aquele mesmo desenho, só que agora vai dar para ver até o fim. Então, está aqui movendo o laser, e chega uma hora, eu paro com o laser. Olha o que acontece. Afunda, né? E aí, quando eu desligo o laser, né, ou o laser deu a volta e foi embora, tá certo? Isso é uma coisa que acontece frequentemente neste lugar, certo? O laser está vindo por aqui, ele vai chegar lá no final e vai entrar para lá, para dentro, e vai continuar do outro lado. E a hora que ele dá essa diminuída de velocidade, puta, a energia sobe muito. E aí, quando o metal líquido cai lá, deixa esse poro que vocês estão vendo aí, certo? E aqui, então, tem um vídeo que mostra, em cima, mostrando com aquele raio-x, o que acontece, né? Quando eu tenho Kirchhoff, então o tempo inteiro está com aquela poça profunda, mas olha lá em cima. Mas olha quando chega lá no final. Como ele tem que diminuir velocidade para parar e voltar, então a energia, diminuiu velocidade, a energia aumenta. Olha a profundidade do buraco. E olha o poro que ele largou no meio do caminho, vocês perceberam? Olha lá, chegou no fundo, voltou e largou um poro, certo? Aí, então, tem gente que já vende a estratégia de mitigação, que é quando chegar lá embaixo, diminui a potência, pô. Então, não aumenta a profundidade, quando ele volta com a mesma profundidade e não deixa poro nenhum lá atrás, certo? Então, isso é como resolver o poro de Kirchhoff. E é possível, então, controlar a porosidade, né? Eu dei um destaque para a porosidade, mas eu consigo aqui, ó, é um exemplo das experiências que nós fizemos no Senai Laser Joinville, com a nossa liga Titânio 53 nióbio, com laser, né? E com diferentes densidades de energia, vocês estão vendo aqui. Então, vê que a maioria dos nossos experimentos deram densidade relativa acima de 99,5%, ou seja, 0,5% de porosidade. Então, se eu trabalhar com uma densidade de energia na faixa de 50 joules por milímetro cúbico, eu devo conseguir uma porosidade menor do que 0,5%. Que é uma porosidade bem pequena. Então, eu consigo reduzir. O sonho é assim, se a gente chega aqui, será que eu consigo controlar esse processo para chegar a 0 de porosidade? É uma boa questão, quer dizer, tem tantas variáveiszinhas no processo que é difícil garantir isso. Um pouco de porosidade sempre acontecerá. Tensão residual, né? Então, as altas taxas de aquecimento e resfriamento e a contração de solidificação causam fortes tensões residuais. E aí, isso em geral é medido nesse pente aqui. Essa viga em balanço, né? Ela sofreria muita distorção se eu fabricasse sem apoio. Então, eu fabrico com apoio. Esses apoios vão até lá embaixo, até o substrato, quando eu estou fabricando. Então, eu fabriquei um negócio horizontal, uma viga horizontal bonitinha. Aí, quando eu corto isso aqui, aí a tensão residual que existe provoca esse empenamento. E então, isso aqui é uma medida de tensão residual no meu processo. Certo? Eu fabrico isso aqui só para medir a tensão residual. Certo? Mas isso tem solução. Ou aquece a plataforma, ou faz um tratamento térmico de alívio de tensão antes do corte.
certo? Então, tensão residual é contornável. Trincas a quente, né? Pode acontecer, dependendo da liga, se o intervalo de solidificação é grande, pode ocorrer liquação. E nessas condições de alta tensão residual, eu tenho a formação de trincas intergranulares, que vocês estão vendo aqui. Ou delaminação, são trincas a frio, causadas por tensão residual e pode trincar e ocorrer esse corte bem no meio aqui. Isso aqui, dependendo de como você fez a sua estratégia de varredura, sua potência e velocidade, isso pode acontecer. Não aconteceu nas nossas amostras, não é tão comum assim. Um outro defeito é depressão de elementos voláteis, né? Então, como a temperatura é muito alta, certo? Então, vai evaporar muito. E se a composição química do material tiver elementos com uma grande diferença de pressão de vapor, então vamos pegar aqui alumínio, certo? E uma liga titânio-alumínio. Então, você vai ver que a pressão de vapor do titânio é muito menor do que a pressão de vapor do alumínio. Então, tende a evaporar alumínio. E se a sua norma exige um teor de alumínio, isso pode ser um problema. Então, é possível controlar. Às vezes, a gente é até obrigado a mudar a composição do pó, certo? Para conseguir o que queremos. E variação de propriedade, né? Então, em decorrência da porosidade, a dutilidade varia bastante e é menor do que dos materiais laminados. Então, isso é uma coisa para a gente prestar atenção também. Então, considerações finais, né? Os fatores que favorecem a manufatura aditiva são, no futuro próximo, bem próximo, né? A contínua melhora de hardware e software computacional está tendo e vai continuar tendo um baita impacto nessa tecnologia. Vai melhorar muito, vai diminuir custos, etc. Além disso, vai ter a redução do custo do equipamento. O laser está baixando de custo. Os avanços em sensoriamento, automação, big data e inteligência artificial aplicados a esse processo vão melhorar muito a reprodutibilidade dos resultados. Hoje, a gente sofre. O crescente conhecimento sobre a base metalúrgica do processo deve ajudar a gente a fazer as coisas melhor, certo? Depende de nós. A criatividade da força de trabalho globalizada, jovem e bem formada, também favorece a evolução da manufatura aditiva, certo? Essa é a opinião do professor Debroy, que é um professor da Universidade da Pensilvânia, Penn State, e é autor de uma ótima revisão sobre esse tema, uma revisão, é quase que um livro, é uma revisão de 100 páginas sobre manufatura aditiva de ligas metálicas. É muito calcado em DED, porque tem muita... ele é um cara que veio da soldagem, mas é bom. Fatores que atrapalham. Bom, o custo e a qualidade dos produtos ainda é um problema para várias coisas, mas está lá a GE fabricando peça de avião, certo? Com base nessa tecnologia. Então, quer dizer, a questão da qualidade é superável. Custo é um problema, né? Defeitos como aqueles que a gente viu, né, ainda são fonte de preocupação, certo? Então, com isso, a gente chegou ao final da nossa apresentação. A ABM gostaria de receber de vocês a pesquisa de satisfação com esse webinar. Vocês vão receber um e-mail ao final desta apresentação, com esse SurveyMonkey aqui. Então, dediquem um pouquinho ali, respondam o que vocês acharam dessa apresentação, porque para mim é importante e para a ABM também. E se você tiver alguma pergunta, uma crítica, uma discordância, uma sugestão, eu vou ficar feliz com o seu e-mail. Pode escrever para f.landgraf@usp.br, certo? Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aos alunos da nossa recém-concluída disciplina de pós-graduação, no Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP, porque eles ajudaram muito
a entender melhor a manufatura aditiva de ligas metálicas, né? Não foi fácil reduzir as 40 horas de aula que a gente teve nessa hora e meia aqui. Aos colegas do IPT que viabilizaram a nossa participação no projeto Proxy e que motivou, né, com o patrocínio da CBMM, a ACD e FAPESP, e que me motivou muito nessa área. Eu agradeço também à ABM, né? Afinal, eu sou sócio há 45 anos, pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com vocês. E ao Leal e à equipe da ABM que criaram essa oportunidade. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, viu, professor? Foi excelente. Tivemos 131 pessoas aí na aula. Foi bem bacana. Eu peço para todos estarem vendo já o e-mail que eu mandei o link, por favor. E eu copiei todas as perguntas que foram feitas via chat. Eu vou estar mandando para o professor ainda hoje. Assim que ele me responder, eu mando para todo mundo via e-mail, tá? É isso. Agora eu vou dar a palavra para o Leal, que ele vai encerrar. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Obrigado, Karina. Landgraf, realmente é uma honra saber que você tem 45 anos de associação da ABM. Acho que no seu currículo faltou dizer que você também é conselheiro da ABM. Né? É verdade. Mas eu fiquei impressionado com esse número aqui, 131 participantes. Eu acho que isso aqui mostra o interesse do pessoal por um novo, né? Quer dizer, novo não, já tem 4.000 artigos publicados, mais de 4.000 artigos publicados. Quer dizer, isso aqui mostra que o assunto já vem de longa data. Você mostrou aqui uma hora, você mostrou que isso aqui tem 50 anos, então já faz tempo, né? Então, está se estudando isso aqui. E vocês estão à frente, né? Eu acho que isso aqui é muito importante para a ciência. A gente tem que acreditar na ciência e que isso aqui é o nosso futuro. Né? Então, eu agradeço muito em nome da diretoria da ABM, do conselho. Parabéns para você, para a sua equipe. E conte conosco. Eu acho que nós vamos ter outras oportunidades de estar difundindo o conhecimento da metalurgia do pó. Muito obrigado para você e um abraço. Muito obrigado, Léo. Foi um prazer, viu? Foi um prazer. Agradeço muito a todos vocês.